Você já percebeu que muita gente fala sobre o desejo de ter filhos, mas poucas pessoas conversam de verdade sobre o que significa ser pai, o que significa ser mãe, por exemplo. Porque ter um filho é muito mais do que montar um quartinho bonito, de pensar no nome, né? Imaginar como que é a primeira interação da criança, os primeiros passos, né? A gente está falando sobre iniciar um ciclo, e esse ciclo ele mexe com tudo, né? Mexe com a rotina, com os sentimentos, mexe com as crenças, mexe com a relação do casal e a família toda. Então, esse é um tema bem presente na minha prática clínica e eu vejo muito casais que amam profundamente os seus filhos, mas existe ainda bem presente conflitos que talvez pudessem ter sido evitados com esse diálogo, com um diálogo presente, né, a cada mudança, né, a cada ciclo de vida, né? Então, eu quero te convidar a pensar sobre a situação de ter filhos, né? Será se a gente quer ter um filho ou será se a gente de fato quer se tornar pais? Existe uma diferença entre querer um filho e se tornar um pai, né? E nessa chegada do filho em casa, como é que vai ficar algumas coisas? Por exemplo, o que eu não quero passar para o meu filho, para minha filha, que aconteceu na minha infância, né? Que tipo de padrão eu preciso quebrar para que eu não transmita para essa minha geração alguns traumas, algumas dores. Como é que eu e o meu cônjuge a gente pode dividir os papéis, né? Existem coisas, né, na rotina de uma família que precisam ser feitas, né? Então a gente precisa conversar sobre isso. A gente precisa falar entre casal sobre os valores que são inegociáveis na chegada do filho, como o amor, o respeito, o próprio diálogo, limites, né? Aquilo que nos guia, nossa essência. Como é que fica isso? O que é ser, para mim, uma boa mãe? O que é ser um bom pai para nós, né? Quais expectativas nós carregamos dentro dessa relação de ser pai, ser mãe? E, além disso, também tem a própria relação do casal. Como é que vai ser mantida essa conexão do casal? Porque é preciso continuar cultivando essa relação, esse cuidado do pai e da mãe. Como é que essa família vai se preparar financeiramente e emocionalmente na chegada dessa criança? Como é que a gente pode lidar com erros que nós pais cometemos, né? Às vezes por N situações. Como é que a gente vai lidar com isso? Né? A gente vai pedir desculpa para os nossos filhos? E nessa interação, como que fica a nossa comunicação? Que tipo de comunicação a gente quer manter dentro de casa? Entre nós, marido e mulher, né? Esposa, esposa, e os nossos filhos. Então, eu trago essas questões para você refletir um pouco sobre essa nova chegada, né? Essa mudança de ciclo. Toda vez que a gente está pensando em ter filhos, né? É um novo ciclo, é uma nova etapa e a gente precisa estruturar isso. Pensar, por exemplo, se a gente vai ter uma rede de apoio, quem pode ser essa rede de apoio, né? Quem a gente confia que vai dividir muita coisa com a gente na chegada do nosso filho, da nossa filha. Então, são, são reflexões aqui que ajudam o casal a se fortalecer,
né, e se preservar para se tornar uma família maior. Porque ter filhos não existe uma receita de bolo, né? Não existe uma fórmula perfeita, mas existe uma consciência que nós tomamos e nós temos chance de criar novos vínculos, vínculos saudáveis, vínculos duradouros dentro da nossa casa. Então, é uma chance que nós temos de fortalecer a nossa relação enquanto casal e estender isso para a nossa geração, a partir de um diálogo, de uma boa comunicação. E isso ajuda muito a evitar desgaste lá no futuro. Então, deixo aqui essa reflexão para você, porque não é sobre ter uma criança apenas, né, mas sobre o cuidar de uma família.